Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Now we have done all we could do. If we've been successful, well and good, there are no problems. But if, on the other hand, this final treatment has not achieved the desired result, please remember, Miss Tyler, that you can still live a long and fruitful life among people of your own kind. All right, Miss Tyler, here comes the last of it. I wish you every good luck. Olá, ouvinte! Tudo bem? Eu sou a Angélica e estamos aqui para gravar mais um episódio de Além da Imaginação, a série clássica. E eu estou aqui com o meu parceiro, Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Tudo certo. Tudo certo, Marcos. Você está nas sombras? Deixa eu ver seu rosto, por favor. Só depois que eu tirar as bandagens. É isso. Hoje vamos falar sobre o episódio Eye of the Beholder, né, que também é intitulado The Private World of Darkness. No caso, o episódio ele foi transmitido em 11 de novembro de 1960 e oficialmente ali é o episódio número 42, né, seguindo ali a série, né, pela numeração, sem ser por temporada assim, direta, e sim pela numeração de episódios. E pois é, Marcos, estamos hoje aqui para falar novamente sobre o episódio do diretor Douglas Heyes, né, que tem um trabalho fenomenal e fatalmente esse é um dos episódios que mais é lembrado, recordado e homenageado em Além da Imaginação. Sim, esse é um dos episódios, tanto em termos de escrita quanto de realização, mais ambiciosos de toda a série. É um momento assim de qualidade altíssima da história da televisão, né? E nas listas aí que as pessoas fazem de melhores episódios, esse está sempre. Ele não é bom sem razão. Você tinha um grupo ali de criadores top, né, que trabalhavam. Você tinha o Rod Serling escrevendo, o Douglas Heyes era um dos melhores diretores que você tinha em atividade na televisão e entre os melhores que dirigiram episódios do Além da Imaginação. Você tinha o William Tuttle, o maquiador, né, chefe do departamento de maquiagem da MGM, estava presente nesse episódio. Você tinha o Bernard Herrmann na trilha sonora e você tinha o George Clemens na fotografia. Esses caras normalmente não trabalhavam todos juntos no mesmo episódio. Apareciam, né, o trabalho deles em um, em outro. Esse episódio reuniu toda a nata. E aí não podia ser diferente, né? O negócio foi inacreditável, o resultado. Sim, um resultado memorável, né? Até inclusive é curioso, né, que assim a produção é do Buck Houghton, né? Uhum. E ele, quando soube como é que ia ser a estrutura do episódio, né, um episódio que ele não pode mostrar o rosto, né, dos atores, das atrizes, o cara ficou desesperado, né? Foi aí que o pessoal sacou o Douglas Heyes, né? Porque realmente é um trabalho assim de movimentação de câmera primoroso, né? E tal. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso daí. O episódio conta com a Maxine Stewart, que ela faz a voz, né, da personagem, da Janet. A Donna Douglas, que vai fazer a atriz que aparece no final. O William D. Gordon, que ele participou de um episódio que a gente já comentou nessa temporada. É o Nervous Man in a $4 Room. Exatamente. Nesse episódio ele faz o George, né, que é pode dizer o antagonista, né, do personagem, né, vai ser o antagonista. Também tem a Jennifer Howard e o Edson Stroll, né. De qualquer maneira, é um episódio que ele tem muitas questões de curiosidades, a gente tem muito o que falar aqui, né, até sobre o que o episódio aborda, como ele aborda, e também, é claro, sobre depois o que foi feito, né, porque foi feito depois um remake mais pra frente do episódio, e também, é claro, foi feito ali na Galeria do Terror, o episódio ali da segunda temporada chamado Different Ones, né, o Diferente,
que também tem uma coisa do Eye of the Beholder, né? Então acho que na questão de curiosidades, acho que a gente pode começar aqui pelo título. Acho que o ouvinte vai gostar de saber, né, que apesar do episódio ser conhecido como Eye of the Beholder, ele é intitulado também como The Private World of Darkness, como eu falei, por questão de que já tinha uma produção, que inclusive era uma produção voltada ali para público de escolas e tal, acho que institucional, né? E já tinha esse título. Ou seja, os caras ameaçaram processar a Cayuga Productions, né? Se tivesse o mesmo título. Uhum. Vê só que curioso, né? Ou seja, o episódio foi ao ar com o título O Mundo Privado das Trevas, né? Sim, que não é um título ruim. Famoso. Não é um título ruim. Eu acho que o Eye of the Beholder é por causa daquele ditado também, né? Aos olhos de quem vê, né? Que aqui no Brasil seria assim, como é que é? O feio fica bonito aos olhos de quem vê, algo do gênero, né? Só com uma versão americana nesse ditado. Uhum, isso mesmo. Ele foi adaptado também para uma transmissão de rádio, se eu não me engano, esse episódio. Acabou virando também... Como vários, né? Tem vários episódios que foram feitos ali depois para rádio, né? Aliás, são muito bons para quem gosta, entende inglês e tal. Vale muito a pena, porque eu estava escutando alguns episódios, pelo menos trechinhos, né? Aquela degustação, e são impressionantes, minha gente, são muito bons mesmo. Depois a gente pode comentar um pouco como é que foram essas outras adaptações, né? Mas a gente começa então aqui a contar, né, do que se trata o episódio, Marcos. Faz uma sinopse pra gente, que depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Sim, o episódio se passa dentro de um hospital, onde uma moça chamada Janet Tyler, ela tá com o rosto completamente envolto em bandagens, e a conversa do médico e das enfermeiras ali, a gente sabe que ela provavelmente é uma pessoa com um rosto muito deformado, estranho, enfim, e que desde pequena ela teve dificuldades em conviver, né, por conta disso, e ela já passou por 11 tentativas de tratamento para ver se o rosto dela se torna o rosto de alguém normal, digamos assim, né, um rosto que não tenha nenhuma característica que seja aberrante ou chamativa, como provavelmente o rosto dela tem. A gente não sabe exatamente que tipo de deformidade ela tem, porque ela está com o rosto tampado por bandagens. E o episódio todo, quase todo, aliás, ele é em cima do desespero dessa mulher, da antecipação que a gente tem de saber se essa intervenção que ela sofreu vai dar certo ou não, para ela poder ter uma vida normal. E também a gente acaba sabendo mais pra frente que além de tudo ela precisa que esse procedimento seja bem sucedido, porque eles vivem ali sob um governo autoritário, e que exige que as pessoas tenham uma certa conformidade de aparência também para serem aceitas. Caso contrário, elas podem ser ou exiladas para guetos ou até exterminadas. O episódio foi ao ar foi em plena Guerra Fria também, né? E o Serling já tinha tido vários problemas com censura nos roteiros, né? O roteiro é dele, a gente não comentou, mas o roteiro é do Serling, né? Então ele fala muitas vezes nas entrevistas, inclusive naquela entrevista ao Mike Wallace, que ele usa a fantasia, né, e tal, o extraordinário, a zona crepuscular, como a gente gosta de chamar, para poder falar sobre questões sociais e políticas também, né? O Eye of the Beholder, acho que ele, em muitos episódios, ele trata isso daí de uma maneira muito certeira e específica, né? Porque o episódio, claro, o Marcos está contando aí, ele tem uma questão do totalitarismo, porque a personagem que é interpretada... Olha, eu tenho que elogiar, porque eu achei sensacional o jeito como a Maxine Stewart faz aquela movimentação, sabe? Ela usa as mãos, né? Como ela não tem o rosto para poder se expressar e tal, ela usa as mãos e tal, ela torce as mãos, chega quase a ser uma pantomima, né? Então o jeito como ela faz as atuações, que você simpatiza com ela, o tom de voz dela é sempre baixo, né? É mantido de uma maneira tímida, né? É quase uma vítima se vitimizando, né? E conforme o médico, que também está sendo muitíssimo bem interpretado ali pelo William T. Gordon, né? O tom de voz com que ele conversa com ela é calmo, tranquilo.
ela vai passando toda essa questão da insegurança, ela vai se enfurecendo conforme ela vai conversando, né? Primeiro ela pede para tirar as bandagens, né? Aí ela fala quanto tempo vai levar, aí depois ela pede para ir na janela. Conforme ela não vai tendo respostas, assim que consiga consolá-la de alguma maneira, ela vai se enfurecendo, né? Ela começa a falar um absurdo que o Estado ele determine como é que você tem que ser, como é que tem que ser sua aparência, por que tem que ser assim. O Estado não tem que obrigar a gente a fazer as coisas, né? E você, sendo uma pessoa inteligente, você vai, obviamente, lendo nas entrelinhas, né? O que eles estão querendo dizer exatamente. Eles querem que as pessoas tenham uniformidade, não apenas de pensamento, mas como de aparência. Eles usam a questão da beleza, da feiura, no caso, que o episódio vai tratar, para falar em questão de totalitarismo e tal, de ditadura, né? E, poxa, eu tenho uns textos legais aqui para recomendar no final. Mas dá aí tua opinião, querido. Mas é isso mesmo, eu concordo com você, a atuação da Maxine Stewart ela é impressionante, como você mesma falou, ela não tá com o rosto coberto, mas ela usa a voz e os gestos, toda a tensão que ela vive, essa coisa da fragilidade que ela sente, o medo, a angústia, a revolta, todos esses sentimentos vão acontecendo num crescente ao longo do episódio, graças à interpretação dela. Ela vai a tensão que a gente sente, né? A apreensão que a gente sente, o desespero que a gente vai sentindo por conta dessa personagem, ela catalisa tudo isso na atuação dela e vai levando a temperatura dramática do episódio cada vez mais para cima. E é um negócio impressionante como é comovente. Como você logo simpatiza e você tem uma empatia logo de cara por essa personagem. E, aos poucos, como você também falou, a gente vai percebendo que toda essa situação ela tem uma metáfora, né? Tem um detalhe aí, mais pra frente a gente vai ver o que acontece exatamente quando ela tirar as bandagens, e isso tudo acaba funcionando como... na verdade é uma metáfora para o totalitarismo, para a uniformidade de pensamento, de sentimento, e a destruição total do que torna as pessoas singulares. Essa leitura acontece em vários níveis diferentes. É um negócio assim muito interessante e que ainda tem uma interpretação meio aberta. Você pode interpretar esse episódio de N maneiras, né? A luz e sombra da fotografia funciona tanto para esconder o que precisa esconder. A gente também não vê o rosto do médico e das enfermeiras. A gente não vê o rosto da paciente, mas não vê o rosto de mais ninguém no hospital. Por um motivo que a gente vai saber. Então toda a penumbra que a fotografia traz, ao mesmo tempo é muito inteligente, muito ágil. A câmera é muito ágil. Sempre que um personagem está se mexendo, o médico, as enfermeiras, que o rosto não pode aparecer, ou esse rosto é jogado na sombra, ou na hora que tem uma luz incidindo sobre ele, alguém está na frente. Só que todas essas movimentações para esconder o rosto dos personagens, elas são muito orgânicas, elas são muito naturais, não fica parecendo que foi algo forçado. Ao mesmo tempo você tem muita coisa do expressionismo alemão, talvez. Você tem um pouco da linguagem do cinema mudo, né? Aquele exagero dos gestos, aqueles closes nas mãos, nos objetos. Tudo isso, em termos de linguagem, está muito presente aqui e funcionando maravilhosamente bem. A trilha também do Bernard Herrmann contribui para essa tensão crescente que o episódio tem. Desde o início ela é tensa, mas ela vai aumentando, né? A tensão, até que chega um momento em que ela chega a ter uma coisa quase heróica, né? Que é o momento em que a personagem vai se revoltar e tentar fugir dessa situação também. Concordo muito contigo, realmente tem um dinamismo muito grande, né? Chega a ser surpreendente, porque você pensaria assim, caramba, como é que esse cara vai fazer um episódio onde não aparece o rosto dos personagens e isso não vai ficar visível ali para o espectador, né? Então, ou seja, ele pega o momento onde o personagem o rosto dele vai aparecer, tem a enfermeira na frente, então tem toda uma coreografia ali, né, de movimentação, que isso fica muito bom, né, no episódio, né? E é engraçado assim que a gente viu também esse remake, né, que é apresentado inclusive pelo Forest Whitaker, e caramba, é quase um Ctrl-C, Ctrl-V, mas totalmente diluído, né? Isso é curioso, né? Porque eu tava conversando contigo que fora que essas séries assim modernas, elas têm uma cara de coisa assim pra TV,
Porque eu tenho a impressão que esses episódios antigos, esses episódios da série clássica, não querendo ser aquela pessoa que é avessa a coisas mais modernas, ou remakes, ou releituras, eu sou muito favorável a isso. Eu acho que a série clássica ela tem muito de cinema, sabe? De cinema mesmo, assim. É um cinema feito pra TV, né? Que você vê a qualidade que foi feito. Por exemplo, aquela cena lá, porque vai ter uma cena que vão começar a tirar as bandagens dela, as enfermeiras conversam e tal, vai alguém pra sedar ela, caso ela fique nervosa. O cara usou um aquário, o fotógrafo, apertou as bandagens em torno do aquário, e aquilo foi muito eficaz. Foi muito eficaz mesmo, sabe? Ficou uma coisa assim, ainda mais esse episódio que agora tem ele já numa qualidade boa, né? Já tem uma remasterização. Dá pra você ver direitinho, assim, com a qualidade boa que ficou, assim, esses recursos cinematográficos, sabe, meu? Então é impressionante o que fizeram com o episódio, assim, na série clássica, que não conseguiram fazer nesse remake, entendeu? Você tem na iluminação, você tem o simples recurso de você ter a penumbra e um foco de luz, e é como se os personagens, sobretudo o personagem da Janet, tivesse tentando sair das trevas para poder chegar na luz o tempo todo, porque o foco de luz está bem em cima da cabeça dela, né? Isso é uma coisa que se encaixa muito perfeitamente com a história que está sendo contada. Você tem muitos ângulos fechados ali, ao mesmo tempo você tem essa coisa desse contraste forte de luz e sombra, dá uma cara muito de cinema mesmo. A gente imagina cinema noir, por exemplo, muito da linguagem de iluminação do cinema noir está presente ali. É belíssimo em termos de cinematografia. E por isso que é difícil, né, esse patamar de qualidade você conseguir superar ou mesmo até igualar. As pessoas acabam tentando nos remakes ir por um outro caminho. Apesar do remake ele ter o mesmo texto, ele pega o texto do Selig e faz uma nova filmagem com outros atores, obviamente. Mas ele acaba não tendo a mesma força. É difícil dizer exatamente as razões, né? A gente teria que perder muito tempo aqui descrevendo o episódio do remake, né, dos anos 2000, e não é o caso, né? Mas ele, infelizmente, ele não consegue ter não chega nem perto do impacto que o episódio original tem. E não deixa de ser, pra mim, também é uma coisa, no mínimo curiosa, o quanto o próprio Rod Serling, depois em Night Gallery, né, que é o episódio, gente, pra quem for procurar, eu vou tentar colocar pra vocês também, tá? Na publicação. Mas tem um episódio aí que eu comentei, que é o Different Ones, que o roteiro é do próprio Rod Serling, né? Que ele faz uma história muito parecida com Eye of the Beholder, que é, no caso, a história de um moleque, né? Chamado Vic, um rapaz de 17 anos, que ele tem uma deformação na face, tá? Ele vive com o pai somente, a mãe já é falecida, num futuro também que não se descreve qual futuro que é, que curiosamente, isso, gente, vocês têm que assistir esse episódio porque eu gargalhei aqui quando, não por causa da temática, mas quando aparece o Brasília, né? Tem um episódio que ele vai mostrar lá o pai conversando ali com uma pessoa solicitando do governo ajuda para poder resolver essa questão, porque o filho dele não se enquadra, ele é ridicularizado pelas crianças do bairro, ele vive enclausurado. E aí, quando vai mostrar o pai, o lugar pelo que o pai vai, aparece Brasília, né, Marcos? Isso. Eles usam Brasília como imagem de uma cidade futurista, né? Olha lá, Oscar Niemeyer, né, cara? E a visual futurista mesmo, né? Uhum. Interessante, mas quando você bate o olho assim e fala, caramba, como assim? É o Brasil? Eles estão no Brasil. Aí eu vou contar, porque não tem problema, porque a dinâmica é muito parecida com Eye of the Beholder. E no caso aí o pai vai pedir ajuda, vai lá e a princípio falou que não tem como, que nesse caso ele tem que ser eutanasiado, né? E inclusive também aqui nesse episódio que a gente está comentando, também fazem uma sugestão disso, né? Que o governo ele mata quem não se enquadra, né? Nesse conceito de que tu tem que ser igual ao outro, né? Os olhos do governo, né? Aonde a uniformidade que trará a paz, né? Eles não aceitam diferente. Mas aí o pai do moleque, desse menino que eu tô contando no episódio, ele vai lá, primeiro ele não consegue ajuda, mas depois falam que aí entra em contato com uma pessoa do governo, não, pode
apareceu aí uma maneira de ajudar esse senhor, o filho dele, e aí o moleque vai fazer um intercâmbio, só que em outro planeta. Aí, aliás, a maquiagem do moleque é uma coisa muito esquisita, assim, que ele parece... Teve um cara que colocou isso aqui, eu também dei risada, falou que ele parece que ele tá com um caranguejo na cabeça, assim. Algo assim. É uma coisa assim, uma maquiagem um pouco mais... que soa até um pouco mais engraçada. Aí o moleque vai fazer intercâmbio, vai sair de foguete, o pai fica olhando lá, ele vai para outro planeta. Quando ele chega lá, né? Aliás, é uma longa viagem e tal, mostram várias filmagens assim do espaço e tal. Quando ele chega lá, tá vindo um cara, assim, todo bonitão e tal. Aí ele fala, você tá indo pra Terra, vai fazer intercâmbio? Ah, eu vou. Ah, e por que você tá indo? Aí o cara fala assim, pô, você tá me tirando? Claro que ele não fala assim, né? Que você não olha bem pra minha cara, eu sou horrível. E tal, e o moleque parece tipo assim daqueles comercial de surf, né, e tal, né? Eu sou horrível, não sei o que. Aí daqui a pouco chega a galera do... Aí daqui a pouco chega a galera, as moças e tal, pra recebê-lo, e todo mundo fica dando risadinha. Que gatinho, ai, sossega aí. Ou seja, ele vai estar totalmente à vontade com pessoas que têm exatamente a mesma aparência que ele, que é uma maquiagem onde parece estar com caranguejo na cabeça. Então é uma coisa curiosa. Desculpa essa longa parte. Pra mim, uma coisa que é um destaque desse episódio é a presença do grande ator, né, falecido em 92, o Dana Andrews. O pessoal talvez lembre dele de Laura, dos Melhores Anos de Nossas Vidas, da Noite do Demônio. E ele tá bem coroa nesse episódio. Não, tá super. Aliás, a participação dele é pequena, mas ela é muito instigante, muito emocionante. Ele consegue passar a emoção que é você ser obrigado a mandar o teu filho para um outro planeta porque ele não se adequa, né? E ninguém o aceita, né? Mas voltando aqui ao Eye of the Beholder, a gente vai ter ali, contando o final do episódio, as bandagens vão ser removidas, né? A gente vê que começa um discurso ali de um líder que a gente, claro, já compreendeu que é um líder autoritário, que começa a falar sobre isso, ser contra o diferente, e aí as bandagens dela vão sendo removidas aos poucos, o médico vai conversando com ela, enquanto isso, pensa ele que tranquilizando ela, né? Falando, olha, se não der certo, se por acaso depois dessa intervenção você realmente não tiver com a aparência adequada, você vai ser mandada para um programa onde você vai ficar com pessoas iguais a você, sabe? Então tudo soa um alarme, né? Todas aquelas falas macias, e mesmo o médico sendo uma pessoa que visivelmente você vê que ele não concorda com a maneira como estão estigmatizando as pessoas que são julgadas como pessoas diferentes. E ela vai tirando a bandagem, vai removendo pra gente ali, aquelas gases, né? E pá, aparece a atriz, que é uma mulher toda bonita, né? E tal, com o conceito, que eu acho que é uma coisa que eu não sei como a gente vai ter que abordar, né? Mas é interessante até se tentar refletir o que é bonito e o que é padrão de beleza, né? Porque eu acho que o episódio não tem tempo para discutir isso, e só a gente, com o nosso olhar de hoje, a gente consegue ter isso estruturado na nossa mente e entender que isso aí também tá errado, né? O que é bonito? Por que a loira é bonita? Entendeu? A mulher branca e loira, né? Sim, ele brinca com essa nossa percepção ele parte da nossa percepção preconceituosa, né? Que bonito é quem é plasticamente, né, harmonioso, magro, branco, enfim, todas essas coisas que a gente acaba tendo, né? E ao mesmo tempo ele também tenta pegar uma camada, porque a gente não falou, né, mas eu já vou entregar, que a gente descobre que ela tem um rosto que nós consideraríamos normal, bonito, e na verdade as outras pessoas todas têm um rosto deformado, estranhíssimo, e todos iguais, né? Tanto homens quanto mulheres, jovens, velhos, eles têm exatamente o mesmo rosto, que é difícil de descrever para quem não assistiu o episódio. Tem uma boca torta que não permite que você tenha nenhuma expressão nela, não dá para você sorrir, ficar com raiva, enfim, os olhos, as sobrancelhas não se mexem, enfim, todo mundo tem o mesmo rosto e a mesma expressão sempre. E ele brinca com essa coisa de que se você padroniza, qualquer diferença vai ser vista como feiura, mesmo que não seja necessariamente feio, né? É verdade. Então é uma coisa curiosa, assim.
Feio é o que não se parece com todo mundo. Isso também e tem essa coisa que eles falam, que tentaram, né, vários procedimentos com ela, mas o rosto dela não se molda ao que eles querem de jeito nenhum, mesmo com os procedimentos médicos mais modernos. A gente imagina que isso é uma metáfora para as pessoas que elas não se enquadram. Por mais que você tente condicioná-las a ser igual a todo mundo e a obedecer e etc., algo dentro delas que não se sabe explicar exatamente façam que elas sejam rebeldes e não se conformem nunca, né? Por mais que até elas queiram, elas falem, pô, seria tão mais fácil eu conseguir ficar igual a todo mundo e ficar de boa aqui, ser aceito, mas enfim, tem essas várias leituras assim que a história, a maneira como ela é colocada dá, e possivelmente teria outras, né? E essa coisa do que você falou mesmo do médico, né? Ele não aceita isso, né? Ele há muito contragosto, ele aceita, mas ele também não sabe, ele se rende, né? Ele acha errado, mas ele faz porque ele é um funcionário, tem que levar a vida dele. Então, ele mesmo não gostando, não concordando, na verdade ele está sendo cúmplice, né? Desse tratamento. Sim. Com toda certeza, é só você pensar nas palavras do cara que está fazendo o discurso, né, o líder totalitarista ali, que ele está falando assim, uma única normatividade, uma única moralidade, precisamos eliminar tudo que é diferente como se fosse um câncer, né? Aí você reconhece esses discursos inflamados do Hitler, do McCarthy, do Trump, do Putin, do Bolsonaro, né? Você reconhece traços de vários governos que tem essa questão de limpeza étnica e tal. Se a gente for pensar nas guerras que acontecem até hoje, nos povoados em guerra, né? Povo sem bandeira e tudo. Então assim, gente, visivelmente uma crítica mordaz e muito perfeita sobre a questão do totalitarismo. E o episódio continua atual, muito atual, é impossível. Infelizmente, ele continua atual, né? Podia não estar, podia ser uma coisa que a gente deixou no passado, mas infelizmente está bem, né, up to date. Os Monstros Estão na Rua Maple está atual, o Eye of the Beholder está atual. Então tá difícil, né, gente? Quando a gente começa a refletir que, na verdade, o cara fez um episódio ali que tem mais de 40 anos, sei lá, 50 anos, e continua assim, cara, super atual, porque a gente não mudou, né? O mundo não mudou muito pouco, né? Então o episódio é maravilhoso. Eu acho um grande episódio mesmo, assim, para você pegar esse episódio como um ponto inicial para uma reflexão do mundo que a gente está vivendo, de como é que a gente está tentando, às vezes, se assimilar e ser igual aos outros, né? E isso daí a gente não está falando nem só do que a gente julga assim, o pessoal que a gente julga que é do mal, mas quando a gente tenta, se moldar a características assim do que é aceito, né? Você não ter mais a tua identidade. Então é interessante como a gente pode utilizar esse episódio para poder conversar sobre muitas coisas. Muitas coisas assim. E o Selling foi certeiro nessa. E como você mesma tocou no assunto, né? Se você inverter essa lógica, num mundo onde todo mundo fosse bonitinho e tivesse uma pessoa com uma deformidade, com um rosto estranho, como é o rosto daquelas pessoas, né, do episódio, essa pessoa seria vista como um monstro e ninguém ia querer olhar para o que ela tem por dentro, né? Ela seria julgada pela sua aparência exterior e, claro, seria também socialmente, né? Seria muito difícil. Elas seriam pária, exato. Como naqueles filmes, né? O Homem-Elefante, ou então o Marcas do... Acho que é Marcas do Destino? Marcas do Destino. Isso, que tem a Cher, né, no filme. Até o Freaks, né? Esse clássico do terror. Ia ser muito bom a gente poder ter um debate aqui sobre essa questão do que é bonito, do que é feio, porque a gente entende que o Selling, ele colocou isso daí para ser uma metáfora sobre totalitarismo, né? Mas acabou esbarrando num outro preconceito sem querer, né? Porque se a gente for entender essa mulher, falar, nossa, mas essa mulher é linda, né? Então a gente vai aceitar também aquele conceito do que é bonito, né? O próprio diretor mesmo, quando ele foi fazer escalar, né,
os atores, as atrizes, primeiro, claro, eles foram ver as vozes das pessoas que foram de costas, né? Fazer o teste. Fazer o teste de costas. Mas essa atriz que tem essa maravilhosa atuação, onde ela não mostra o rosto dela em nenhum momento, ela não era, veja só você, bonita o suficiente, né, para ser a atriz do final. Claro que a gente entende que tem um propósito, né, para isso, né, eles querem mostrar alguma coisa, mas eles também estão incorrendo no mesmo erro, né? Não é interessante? Sim. Aí eles chamaram a Dona Douglas, que o pessoal deve lembrar, ela é a pessoa, ela ficou, o pessoal talvez lembre do rosto dela, que ela foi a Ellie Mae Clampett em vários episódios da Família Buscapé, né? Enfim. Putz, do clássico, né? Não é, claro, né? Da série clássica. Isso. Não é da refilmagem, né? E tudo. Mas é isso mesmo. E outra coisa, você não precisa estar numa ditadura, né? Para o diferente ou quem é considerado feio ser discriminado e ser socialmente excluído. Isso acontece de usos e costumes nas democracias, ou nas ditas democracias, né? E tudo. Esse nosso... a gente é bombardeado por comerciais, por propaganda e por N conceitos do que é ser bonito, né? Como a gente já falou, você ter um rostinho harmonioso, um corpo magro, etc. e tal. E quem não tá nesse padrão sofre, né? Socialmente e principalmente por conta da nossa sociedade de consumo, né? A tal beleza se torna um consumo também, um produto de consumo que tem um preço. E se você não tem essa tal beleza, você não tem esse valor agregado para você, né? Então esse de valer por causa disso. Então também é algo muito, muito terrível pensar nisso, né? E a gente conversa sobre a série clássica e recorda que na Rússia, por exemplo, porque a gente está falando de pessoas de beleza e tal, e na Rússia eles estão querendo realmente criar guetos para homossexuais, entendeu? De gente que não aceita o diferente, de gente que não aceita pessoas que vivem sua vida de uma outra maneira, né? Sabe, eles existem, né? Existem hoje. A gente está falando de questão do belo e do feio, do que é considerado belo, do que é considerado feio, mas basta você ser pobre. No Brasil basta você ser negro. Então, é uma discussão que ela leva adiante, né? Tem muito que se conversar sobre isso daí, e eu acho que vale a pena, assim, se você não assistiu, eu duvido, eu acho que quem chegou aqui é fã, né? Reassistir e fazer essa... Saca? Você não importa sim qual que é o teu alinhamento político, apesar que no fundo a gente sabe que importa, né? Mas assim, você tentar refletir um pouco o mundo que você está vivendo, você enxergar esses traços de totalitarismo, de ditadura, frases de ódio, frases voltadas contra a minoria, sabe? De deboche, desejos de morte, de eliminação. Então a gente, nós, né, seres humanos, a gente tem esse potencial sempre de mudar a nossa cabeça, independente do que a gente pensava. Eu acho que eu e você, Marcos, todos nós, né, ninguém, já falei isso num outro episódio, ninguém aqui nasceu um cristal de maravilhas e tal. Todo mundo foi, com o tempo, mudando o seu olhar, né, foi desconstruindo alguns preconceitos. Então é muito legal a gente pegar um episódio como esse e levar ele para uma outra reflexão, né? Uhum. Mas é isso, no final, Janet, ela foge no hospital, a gente vê que ela vai se deparar em uma sala, né? Ela até joga ali um negócio ali na televisão com o cara fazendo lá o discurso de ódio dele, né? De ódio, de uniformização dele, e aí ela vai parar numa sala, se assusta. Com o que ela se assustou? Porque tem um galã, né? Sei lá, né? Ali um cara parecido com ela, que no caso é bonitão. Que por sinal, né, Marcos, é o cara lá que você estava comentando comigo, do Trade-ins, né? De um outro episódio também, que a gente não comentou ainda. É o ator Edson Stroll, que era um cara, assim, realmente muito bonitão, muito atlético, e ele vai aparecer, pelo menos em mais um episódio da série, que é o chamado... o episódio que tem o título de Trade-ins, que também é um episódio muito bacana e que também dá margem a várias discussões. Quando a gente chegar até ele, vamos também ter muito o que falar. A gente não citou ainda, estamos perto do final do episódio, né? Mas teve essa maquiagem que a gente comentou, teve uma série de dificuldades para ser realizada, porque você precisava maquiar 10, 12 pessoas. E
o método que o William Tuttle usava era de maquiagens individuais. Ele teve que fazer uma adaptação na metodologia dele para poder ter essa maquiagem que ela ficasse encaixada no rosto de todo mundo para uniformizá-los e tudo. Então foi um desafio, mas que eu acho que ele... Tem até, gente, dá uma olhada, vou deixar o link para vocês num site muito legal, que é o The Twilight Zone Vortex, onde eles mostram os desenhos de produção, sabe? De como é que foi para fazer a criação dessas maquiagens, que tiveram características diferentes. As das mulheres eram de um jeito e dos homens eram de outro. Sim, o Tuttle ele teve um trabalho para poder fazer esse molde, né? Que é um molde mais flexível. Porém, como era para ser todo mundo igual, né? Praticamente, então foi mais fácil. Que eu saiba, foi um pouco até mais fácil porque só os olhos mudam, né? Você vê, ela é feita propositalmente, é muito interessante o jeito como é feita a boca, nariz, bochechas ali, a testa, que você não tem expressões mesmo, né? Que nem você falou, não tem como sorrir, não tem como que o nosso rosto ele é cheio de músculos, né? E tal, e a gente faz muitas expressões, né? Só que esses rostos não. Então ficou interessante, só no final que mostra assim. Inclusive eles fazem uma coisa proposital para poder confundir o espectador, porque tem um momento, tem uma mulher que tá com um molde desse masculino, né? Uhum. Sim, exatamente. Enfim, é um final chocante, que na verdade é quase como se fosse o terceiro plot twist, né? Porque você tem o primeiro quando... ela tira as bandagens, a gente descobre, né, que a nossa expectativa foi invertida. Depois, quando a gente descobre que é um totalitarismo, depois, quando a gente descobre que, enfim, é um plot twist em cima do outro que a gente recebe, né? E o que você acha desse final, hein? Que no final dá a entender que ela fica mais tranquila e aceita viver nesse gueto, né, com esse cara que aparece. O que você acha desse final? Sim. Eu achei perturbador esse final. Pra mim. Ela tá acostumada. Ela também é interessante. Ela também, você percebe, tem dentro da cabecinha dela o conceito de enxergar a diferença como feiura, como algo indesejável, né? Algo repulsivo. Tanto que ela deseja muito, de certa maneira, que conseguisse integrar. E o cara fala pra ela, ele fala assim, olha, se você vai viver entre nós, que somos todos diferentes, e você tá com esse conceito na sua cabeça de que o diferente é feio, você vai ser amada, você vai ser aceita lá, e você tem que entender que a beleza tá nos olhos de quem vê. Repita isso pra você, ou seja, o cara tá falando, tente enxergar a beleza que essas pessoas têm, né? A beleza da diferença. Se acostume a perceber a diferença como bonito também, como algo bonito, algo apreciável, para você poder viver integrada lá, né? Porque, de certa maneira, essa diferença que ela possui em relação aos outros, ela não gosta, claro, é o motivo da exclusão dela, mas ela tem que passar a ver com outros olhos. E por isso que ele cita esse adágio, né? E tudo. Então é algo que pra gente refletir bastante também, né? Tenta dar uma coisa de aquecer o coração no final, né? Depois de tanta tensão que o episódio traz, ele tem esse final que tenta ser um pouco mais otimista, talvez, né? Ou você se adequa ou você morre, né? Imagina isso, que absurdo. Pô, e é por isso, engraçado que é por isso que eu acho que esse episódio de Galeria do Terror não funciona. Porque quando você é condicionado a você entender alguma coisa como aquilo é bonito, aquilo é feio, você não consegue aceitar imediatamente, né? Depende do padrão, né? Então é muito questionamento assim que dá pra levantar, né? Bom, demoramos um pouco mais, porque o episódio realmente é um episódio que leva muitos diálogos. E aí, Marcos, a gente tem recomendação de filmes hoje pro ouvinte? Que seja referente, que leve essa recordação? O que seria? É um filme que a gente até já chegou a comentá-lo em outras oportunidades. É um filme do diretor Jorge Franju, um filme de 1960, baseado num romance daquela dupla Boileau-Narcejac, que é a dupla que também escreveu o livro que baseou o filme do Hitchcock, Vertigo. Enfim, é um filme de terror francês, Os Olhos Sem Face, né? Les Os Sans Visage, que é justamente essa questão de alguém que
que usa uma máscara o tempo todo porque tem o rosto deformado por algum motivo, e a luta desesperada do médico, que é o protetor dessa personagem, para fazer com que o rosto dela volte a ser um rosto normal, né? Um rosto que não amedronte. E como isso tudo passa por cima de toda e qualquer barreira moral e vai se transformando num conto de horror daqueles, assim, um filme impressionante. Tem uma cena famosa que fez com que as pessoas saíssem do cinema e algumas pessoas até desmaiassem na época. Claro, hoje essa cena talvez não tenha o mesmo efeito nas plateias que estão acostumadas a ver sangue e tripas, né, voando na frente da tela copiosamente, mas é um filme absolutamente sensacional. Quem não viu ainda e gosta de filmes de terror e suspense e mistério, veja pra ontem. Pois é, a atriz até ela faleceu não tem muito tempo, né? Acho que foi ano passado que ela faleceu. Sim. Nossa, isso é um filmaço, gente. É um filmaço. Quem não viu Os Olhos Sem Rosto, é muito legal, é muito legal. E lembra aquela música lá que a gente fica brincando lá do Ajudar os Peixes. Ajudar o peixe, ajudar o peixe, ajudar o peixe, got no human grace, your eyes not a peixe. Sabe o Inception que eu tive quando eu entendi que o Billy Idol cantava o título do filme, né? Super elegante, assim, cantando em francês, né, e tal. E a gente aqui zoando, cantando Ajudar os Peixes, né, na música dele. Nossa, foi muito bom, gente. Vi e revi já várias vezes. Esses caras, eles têm uns livros incríveis, assim, tem vários filmes legais, que a gente já deve ter até comentado em algum podcast, com certeza. Sou louca pra fazer, por sinal, um podcast sobre esse filme. Nossa, muito. Sim. Eles são autores do livro que inspirou Os Olhos Sem Rosto, o Vertigo, No Corpo que Cai, As Diabólicas, enfim. Nossa, né, que é outro vários filme filmes incrível. Uhum. Pois é, a minha recomendação aqui, eu vou recomendar uma obra que eu acho que ela traz a mesma angústia, né? Apesar dela não tratar exatamente do tema que o episódio trata, para mim trata um pouco, porque eu vou falar aqui, a minha recomendação é o Johnny Vai à Guerra, do Dalton Trumbo, que é um filme que vai contar a história de um rapaz, um jovem garoto, que ele vai pra guerra, só que ele acaba sendo atingido ali por um morteiro, uma bomba, ele fica total e completamente deformado, e nesse filme ele se torna apenas um tronco, né? Uma figura sem boca, inclusive, sem rosto, né? Cego, e ele só consegue, parece que, escutar, né, e tal, e a gente tem toda ali a angústia que o Dalton Trumbo, tanto no livro dele como no filme, né, dessa solidão, do homem não conseguir se comunicar com as pessoas. Depois ele consegue até de alguma maneira se comunicar, e as fantasias dele do que poderia acontecer e tal. É um filme anti-guerra, assim, poderosíssimo, uma obra contra a guerra, né. O Trumbo, inclusive, que eu me lembre, ele até queria, no caso, assim, quando ele fez a publicação, falar não era nem da Segunda Guerra Mundial, acho que era da Primeira, né, Marcos? Que ele estava querendo... Sim, exatamente. O filme ele acaba sendo focado na Segunda Guerra Mundial, e é um filme, gente, angustiante, que ele já trouxe música do Metallica, né, que é o One do Metallica. Então é muito bom. É um filmaço, assim, que é pra você não assistir, inclusive, quando você estiver meio triste, assim, porque é um filme que te deixa total e completamente arrasado, mas ele trata a guerra como que ela é, cara. Uma máquina de moer sonhos, né? De moer esperança, de moer futuro. Então é muito bom mesmo, assim, pra você como eu, que gosta de filmes anti-guerra, é o filme anti-guerra, o Johnny Vai à Guerra, de 71, aliás, dirigido pelo próprio Dalton Trumbo, né? Ele sofreu muito por causa do macartismo, né? Perseguição. Ele virou um pária também, sim. Né? Por uma época. Então tudo se conjumina, né? Tudo acaba se encontrando, né? Os temas acabam se ligando. Pois é. E aí, nós estamos agora brincando, escolhendo musiquinhas no final, porque a gente curte, né? Escolher
música e também gosta de fazer coisas diferentes, né? Conforme as temporadas vão avançando, a gente vai inventando e agora a gente tá escolhendo música. E agora a vez é do Marcos. E aí, Marcos, o que vai tocar no final pra gente aqui desse podcast de um dos melhores episódios da minha imaginação? Vai tocar Metallica, uma música que, se eu não me engano, é faixa do disco Injustice for All, e a música chama-se, por acaso, Eye of the Beholder. Melhor, não por acaso, inclusive, né? Ah, com Metallica com certeza não é por acaso. Gente, eu adoro esse álbum do Metallica, pra mim é um dos melhores álbuns do Metallica. É esse que tem um ano, por sinal, que eu acabei de mencionar, e essa música é maravilhosa. Muito bom, muito bom. E chegando aqui ao final do nosso podcast, é claro, a gente agradece aqui que você está nos acompanhando, está escutando as nossas opiniões. Convidamos você, pelo amor de Deus, a você comentar aqui o que você acha do episódio, o que você acha das nossas opiniões, se você concorda, se você discorda. Tá tanto aqui esse espaço no YouTube, como no nosso blog, tá? Que é lá no site, que é no masmorracine.com.br. Tem espaço de comentários para poder você dar a sua opinião. Então você vem aqui conversar com a gente, tá? Não deixa a gente falando sozinho não, tá? E você também pode acessar lá no Facebook a nossa página. A página é Masmorra Cine. Tem o nosso grupo que é Fãs de Além da Imaginação. Nosso grupo que ele está crescendo com o tempo. Só tem pessoas legais, maravilhosas. Todas, claro, compartilhando ali as suas impressões sobre Além da Imaginação. E também acessar o Twitter. Se quiser seguir a gente no Twitter, tá aí @masmorra_cast. É claro, a gente sempre deixa o convite no final para você colaborar com o nosso trabalho, para que a gente consiga manter o nosso site no ar, nos apoiando, doando qualquer valor, tá? No Padrim é só você acessar o link, tá na publicação no YouTube e também no site. Tem o Padrim do Masmorra e também tem o Colabora Aí, que a gente criou também nessa plataforma para poder ter o apoio dos nossos ouvintes, dos nossos amigos que querem nos ajudar. E a gente termina aqui o episódio, hein, Marcos? Tocando Metallica, espero que você goste, tá? Eu amo. Oh yeah. Oh yeah. Tocando Metallica, Eye of the Beholder. E a gente se vê aí no próximo episódio de Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau. Freedom, my speech was that they will bear.
and negative. Do you need what I need? Boundaries overthrown. Look inside the weak's soul. Do you trust what I trust? Me, myself, and I penetrate the smoke screen. I see through the selfish lie. Doesn't matter what you see or intuit what you read. You can do it your own way. If it's done just how I say. Independence limited. Freedom of choice is made for you, my friend. Freedom of speech is words that they will bend. Freedom with their exception. Do you know what I know? Your money and your wealth. You silence just to hear yourself. Do you want what I want? Desire nothing. I hunger after independence, strength and freedom's ring. Doesn't matter what you see or intuit what you read. You can do it your own way. If it's done just how I say. Independence limited. Freedom of choice is made for you, my friend. Freedom of speech is words that they will bend. Freedom no longer frees you. Doesn't matter what you see or intuit what you read. You can do it your own way. If it's done just how I say.